Já teve um dia que alguém te perguntou como é que você estava e você respondeu, tô bem, mas em algum canto dentro de você, você sabia que não era nada daquilo que estava acontecendo. Porque você não estava bem, você estava exausta, cansada, sobrecarregada, com aquela sensação de um peso enorme em cima de você. Mas o tô bem saiu automático, como sempre sai. Porque é isso que todo mundo sempre espera ouvir. Porque você não quer ser um peso para os outros. Porque mostrar que você não está bem parece uma fraqueza. Alguém precisa falar para você sobre o outro lado disso. E eu quero ser essa pessoa hoje. Nesse vídeo eu quero te mostrar por que fingir que está bem quando você não está não é uma força. É mais um peso que você coloca em cima de você. E como existe uma leveza enorme de verdade em simplesmente você admitir que hoje foi um dia difícil. Eu não vou te pedir para ser otimista nem focar sempre no positivo. Eu vou te contar o que eu aprendi sobre o custo enorme de se exigir estar bem o tempo inteiro. Se você não me conhece, eu sou a Raquel Zendron e aqui eu falo sobre reconstrução emocional feminina e juntos a gente pode crescer e sermos pessoas melhores. Eu fiquei tetraplégica em 2020 e foi isso que me fez entender que não vale a pena a gente ficar sempre se colocando num lugar que a gente não tá. Eu entendo o impulso, eu realmente entendo, porque a gente cresce ouvindo que a gente precisa ser forte, que a gente precisa estar bem o tempo inteiro, que a gente não pode reclamar, que tem coisas, gente passando por coisa muito pior, né? Ainda tem isso, a gente pensa às vezes, poxa, mas fulano tá passando por uma coisa muito pior. Mas peraí, isso nem é um tipo de comparação que a gente deveria fazer, né? E também a gente pensa que a gente precisa ser grato. E olha que eu tô falando de uma coisa que eu acredito, porque eu acredito muito em gratidão. E eu sou muito grata pelo que eu tenho. E eu acho que a gente tem sim que focar no que a gente tem e não no que a gente perdeu. Mas calma aí que você vai entender o que, que eu quero falar com não ficar fingindo que tá tudo bem quando não está. Porque isso vira uma espécie de exigência silenciosa. Vira uma ideia de que você tem que estar bem o tempo inteiro. Que se você não tá, tem algo errado com você. E você começa a se cobrar e a se sentir ainda mais cansada, ainda mais triste e ainda mais perdida. Então, você mostrar o que realmente está acontecendo, que seja para você mesmo, não é fraqueza. Pode ser uma das suas maiores forças. E eu quero conversar com você sobre isso, porque eu já vivi os dois lados. Tiveram momentos na minha vida que eu tentei segurar tudo, tudo. Eu tentei mostrar que estava tudo bem. Eu tentei ser forte, eu falava que eu ia dar conta, e eu sempre achava que se eu não desse conta, aquilo ali era um problema meu. Eu sempre achava que se eu não falasse que estava tudo bem, aquilo ali era eu sendo fraca. Eu sempre achava, eu olhava as pessoas do lado e pensava, se elas estão aguentando, por que que eu não tô? E isso foi pesando cada vez mais, até que eu me perdi completamente de mim. Eu comecei a acreditar que eu não era boa o suficiente, que eu não ia conseguir passar por aquela situação. E foi aí no fundo do poço que eu entendi que eu estava sendo a minha pior inimiga. E isso é muito difícil. Eu aprendi da forma mais dura que quando você passa o dia inteiro fingindo que tá tudo bem, quando não tá, você chega no final do dia destruída. Porque você gastou tanta energia para manter uma aparência que na verdade ninguém te pediu, tá? Que a sua energia para outras coisas que importam vão embora. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? E se você já está gostando desse conteúdo, se é importante para você, se você já passou por alguma coisa parecida, já curte aqui, continua no vídeo, que a gente vai falar sobre pontos muito importantes, que talvez com você refletindo a partir de hoje, você possa entender que a sua vida só precisa de um empurrãozinho aí para ficar muito melhor, que é você falar para você mesmo e admitir para você mesmo o que você realmente está sentindo. A gente vive numa época que todo mundo só mostra o que é bom, só mostra o que é bonito, só mostra o que inspira.
As redes sociais, elas são muito boas para muita coisa. Foi através delas que eu conheci vocês, a gente pode procurar muitas coisas boas, aprender, mas também elas são difíceis quando a gente começa a se comparar com os outros, a ver a vida dos outros cheia de conquista, cheia de transformações, cheia de frases de que tudo é possível, de que se você não chegou lá é porque você ainda não fez tudo que você precisava. E isso é uma pressão muito grande para que a sua vida real se pareça com isso o tempo todo. Então a gente costuma achar dessa forma que a vida real ela tem que ser boa o tempo inteiro. Mas a vida real ela não funciona assim. A vida real tem dias que eles são folhas em branco. Tem algumas manhãs que você acorda e que você simplesmente não tem energia para fazer as coisas. Sabe aquela frase que às vezes o nosso mínimo é o nosso máximo? E tá tudo bem. Tem semana que as coisas vão devagar, que elas dão errado mesmo. E às vezes você não sabe nem por quê. É só assim, é só pesado, é só chato. O problema não é ter esses dias. O problema é você achar que você não deveria ter esse tipo de dia. Quando você acha que tá mal é um erro, quando você acha que ter um dia ruim é algo a ser corrigido, escondido ou superado da forma mais rápida possível, você gasta uma energia enorme tentando corrigir o que não é um erro. É só a vida sendo a vida. E aí você entra em conflito com o que é real. E esse conflito cansa mais do que o problema em si. A vida é difícil para todo mundo. Eu sempre gosto de frisar isso. Não é o mundo que está contra você. Não é só a sua vida que é difícil. Nós estamos aqui para passar por diversas coisas para aprender. E parece que quando a gente não aprende, não parece que Deus manda ainda para gente outras oportunidades de aprender a mesma coisa que a gente precisa? Quantas e quantas vezes eu acho que Deus bateu na mesma tecla comigo, porque eu não aprendi o que eu precisava aprender. E não foi a primeira vez que eu me cobrei demais, que eu fiquei mal com um transtorno de ansiedade, ruim, passei por uma situação horrível, que foi essa que eu me perdi de mim. Foram várias e várias vezes anteriormente que eu já vinha fazendo várias coisas achando que eu tinha que eu não deveria me cansar, achando que eu tinha que falar sim para tudo, achando que eu tinha que sempre dar conta da vida. E foi quando Deus falou: peraí, Raquel, a vida não é assim. Existem momentos ruins, você tem que fazer pausas. Você não precisa dar conta de tudo e tá tudo bem. Outra coisa que a gente faz também e que pode nos atrapalhar nisso, falando nisso, gente, se vocês estão vendo aqui essas cicatrizes, não fiquem preocupados, não. Eu fiz a cirurgia, né? Expliquei num vídeo para quem viu antes. Para quem não viu, tá tudo bem, já tô me recuperando. E é uma cirurgia justamente para me ajudar. Mas o que eu ia falar para vocês é que foi muito difícil esse período da cirurgia. Foi um mês muito complicado, mas eu sabia o quê? Que era um período, um processo e que ia passar. E quando a gente começa a entender que a vida é feita de processos e que os processos são difíceis e que os dias que a gente está feliz, alegre, saltitante, vamos dizer assim, são poucos frente aos dias que a gente passa por aprendizados e dificuldades. E quando a gente começa a entender que isso faz parte, fica mais fácil. Tem uma coisa que a psicologia ela identifica e que às vezes a gente comete esse erro. Vê aí se você já fez alguma coisa do tipo. Se você já fez, já comenta aqui, Raquel. Eu já usei a aparência como proteção. Porque às vezes a gente usa a aparência de estar tudo bem como uma proteção. Por quê? Porque a gente não quer que os outros julguem a gente. Porque a gente não quer explicar o que a gente está sentindo. Porque a gente não quer parecer ser fraca, ingrata, exagerada, dramática ou qualquer coisa assim. E de vez em quando isso até faz sentido, porque olha só, gente, eu não tô falando que você saber que não que é normal não tá sempre bem,
é você encontrar com qualquer pessoa e sair despejando para ela todas as coisas ruins da sua vida. Não tem coisa mais desagradável. Sabe quando você encontra aquela pessoa que você nem conhece direito, aí você pergunta, tá tudo bem? E ela assim, não, porque o meu primo de 10º grau está no hospital e eu tô tomando 5 remédios e não sei quem, nananana. Aí você pensa assim, meu Deus, por que que eu perguntei? Isso já aconteceu com você? Eu tô sendo cruel, mas às vezes a gente tá lá na correria e uma pessoa que a gente mal conhece despeja tanta coisa em cima da gente que a gente não sabe nem o que fazer com aquela informação. Então eu não tô te falando para fazer isso com outra pessoa. O que eu tô te falando é que às vezes essa máscara de estar tudo bem vira um hábito. Que aí você nem se pergunta mais como você realmente tá. Porque você passou tanto tempo falando tô bem, tô bem, tô bem, que automaticamente você mesma parou de se ouvir. Tem uma diferença muito grande entre ter privacidade e entre escolher com quem e quando você vai compartilhar o que você está vivendo. E aí, você que tem que entender isso. Quando você vai compartilhar com que pessoas e realmente eu vou usar a máscara que me protege, mas se eu usar essa máscara de proteção, de estar sempre bem, eu tenho que entender que eu posso me desligar lá de fora, mas eu também me isolo de dentro. E o isolamento interno é um dos lugares mais cansativos que existem. Aprendi isso de um jeito que eu nunca vou esquecer, né? Como eu estava falando para vocês. E na tetraplegia, que eu passei em 2020, que eu fiquei tetraplégica, do nada, uma coisa aconteceu. Eu comecei a entender que as coisas pequenas eram as que mais importavam. E aí, de repente, quando alguém vinha me perguntar se estava tudo bem ou como eu estava de verdade, quando alguém era gentil, uma mão no ombro, alguma gentileza, e eu podia falar, olha, hoje não está sendo um dia fácil, ou eu podia falar, nossa, hoje eu tô melhor, hoje eu tô esperançosa. Eu podia ser eu mesma. Quando eu podia responder com honestidade o que eu realmente estava passando, quando eu não achava que eu estava sendo fraca, se eu falasse que eu estava sentindo dor ou que as coisas não estavam, foram mais difíceis que eu imaginava, eu vi que acontecia uma mágica, que era assim, ó. Parece que mesmo que aquilo fosse muito pesado, ele ficava mais leve. Mas é óbvio que não é porque o problema sumia. Eu continuava tetraplégica, eu continuava ali, mas é porque eu parei de carregar o peso de estar vivendo e fingindo ainda que tá tudo bem. Pensa assim, quando você tá vivendo uma coisa difícil e tá fingindo que ela não é difícil, são 2 pesos que você carrega. E você pode soltar um deles. Será que você não está carregando esses 2 pesos agora? Você pode escolher soltar um deles. A leveza real, ela não está em não ter dificuldade. A leveza, ela está na gente não carregar as dificuldades que a gente poderia poupar. É admitir que hoje foi difícil e tá tudo bem. E mesmo que seja só para você, mesmo que seja no silêncio, porque assim você tira um peso das suas costas. A vida, ela já coloca pesos. A vida já impõe dificuldades. E é por isso que eu sempre falo, por isso a gente tem que olhar pra gente e ser nossas melhores amigas e não nossos piores inimigos. Porque a gente não precisa colocar mais peso ainda. Todo mundo já passa pelos seus desafios, já passa pelas coisas que tem que aprender. A gente não precisa deixar mais difícil. Eu brinco, ó, se sua vida não tiver com dificuldade suficiente, me fala que eu mando umas para ela. Eu mando umas minhas, não tem problema. Mas brincando, eu tô brincando com vocês pra gente descontrair. Mas a maior verdade é que a gente não precisa colocar mais peso na nossa mochila, mais peso nas nossas costas. E muitas vezes a gente também confunde força com invulnerabilidade. O que é isso, Raquel? A gente acha que ser forte é não deixar nunca a dificuldade aparecer.
É não demonstrar nunca que você está afetado. É você viver como se nada tivesse acontecido. Mas isso não é força, isso é negação. E a negação, ela cansa demais. Porque você tem que ficar mantendo constantemente e fingindo amanhã, depois, semana que vem, que tá tudo bem. Gente, tem um livro que eu li que é A Coragem de Ser Imperfeito. Com certeza quem me segue há mais tempo sabe que eu já falei desse livro. Me conta aqui se você já leu ou se você não leu. E se você não leu, você precisa ler. É da Brené Brown. Ela é incrível e ela fez justamente uma pesquisa sobre o poder da nossa vulnerabilidade. Da gente não achar que a gente falar no que a gente não é tão bom, que a gente falar que ou assumir que não tá tudo bem, ou etc, a gente ser vulnerável de alguma forma, isso não é uma fraqueza. Na verdade, isso é uma das maiores forças que a gente tem. E eu posso provar. Eu posso provar para vocês com a minha vida, porque foi quando eu assumi que eu era vulnerável, quando eu assumi que as minhas fraquezas, elas que me deixavam às vezes mais fortes, eu fiquei uma pessoa diferente. Gente, força de verdade é o seguinte: é você dizer hoje foi difícil. E mesmo sentindo isso, você continuar. Você decidir continuar. Essa é a real força. É a diferença entre você empurrar uma pedra fingindo que ela não é pesada e empurrar uma pedra sabendo que ela é pesada e pedindo ajuda quando você precisa, descansando quando for necessário, mas seguindo em frente. Faz sentido para você? Você pode fingir que não é pesada. Depois você vai acabar com dor nas costas, todo quebrado, demorando um tempo para se reconstruir. Mas se você entende o peso que ela tem e vai no seu limite e faz o que você precisa, aí sabe o que acontece? Você chega inteiro no final. A última coisa que eu quero falar para vocês é algo tão importante que eu queria que você prestasse bastante atenção agora. O mundo não está contra você. O mundo não está contra você. E o fato de você estar passando por um dia difícil não significa que tem algo errado com a sua vida ou com você. Sabe o que significa? Que você é humana. Sabe o que significa? Que a vida está sendo a vida. Significa que você tem sentimentos. E que esses sentimentos que você tem, eles estão fazendo exatamente o que eles deveriam fazer. Te dizendo que algo merece atenção, que algo não tá legal. É para isso que eles servem. O sofrimento que a gente mais conhece não vem do que está acontecendo lá fora. Vem da briga que a gente tem com o que está acontecendo aqui dentro. Da ideia de que não deveria ser assim. De que você deveria estar bem quando não está. Quando você para de brigar com a realidade, quando você para de brigar com o que você realmente está sentindo, você simplesmente diz: tá bom, hoje foi assim. E aí você libera uma energia enorme, uma energia que você pode focar no que realmente importa. Para a gente terminar, eu quero te deixar com uma imagem. Me acompanhe aqui, tá? Imagina que agora, se você quiser fechar seus olhos, pode fechar. Se quiser continuar com os olhos abertos, fica à vontade. Mas imagina agora que você está carregando uma mochila. E nessa mochila tem o peso do que você está vivendo. As dificuldades que você está passando, as perdas, as situações que são pesadas de verdade. E essa mochila pesa. Sente um peso dessa mochila agora. Qualquer pessoa que visse isso, que visse o que você está carregando, entenderia. Mas ao longo do caminho, você foi colocando outras coisas dentro dessa mesma mochila. Você foi colocando a culpa por não estar bem. Você foi colocando a vergonha de ter um dia difícil. Você foi colocando a comparação com quem está melhor que você. A cobrança de que você tinha que ser mais forte, mais agradecida,
mais positiva. E você entende que essas coisas não estavam na mochila original? Mas você foi colocando lá. E aí a mochila ficou pesada, não só pelo que a vida te deu. Ela ficou mais e mais e mais pesada, mas pelo que você mesma adicionou. A pergunta que eu te faço hoje, e a pergunta que eu faço também nos meus dias mais difíceis para mim é simples. O que eu posso tirar dessa mochila agora? O que você pode tirar da sua mochila agora? Às vezes a vida vai te dar um peso que você não escolheu. Você não controla o que chega. Mas você tem muito mais controle do que você imagina sobre o que você carrega junto com esse peso. Admitir que hoje foi um dia difícil não aumenta o peso, diminui. Não porque o problema some, mas porque você para de carregar o problema e a vergonha do problema ao mesmo tempo. Quando uma coisa é muito pesada, a melhor coisa que você pode fazer é deixá-la mais leve. E hoje eu estou te dando permissão. Se é que você precisa que alguém te dê isso. Talvez você precise que você se dê isso. Eu estou te dando permissão de ter um dia difícil, sem se julgar por isso. De falar a verdade quando alguém perguntar como você tá. Pelo menos que essa verdade seja para você mesma. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você precisa ser honesta com você. Isso você precisa. E essa honestidade, com o tempo, é o que vai permitir que você atravesse pelas dificuldades da vida de uma forma mais tranquila e mais leve. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui para eu saber. Eu acredito muito que se esse vídeo chegou até você, não foi à toa. Então se inscreve aqui no canal para você não perder o próximo vídeo. A gente vai continuar falando sobre essas coisas que ninguém fala direito, sabe? Sobre leveza, sobre como atravessar pelos dias pesados que a gente tem, sobre o que muda quando a gente para de se exigir demais. Então é sobre isso que a gente fala por aqui. E aproveita e me conta aqui nos comentários como você tá de verdade hoje. Pode ser só uma palavra, mas é para falar a verdade, tá bom? Eu quero muito saber. Um beijo, até a próxima terça e o próximo vídeo.